Que a paz e que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na tua vida. Eu resolvi gravar esta mensagem para você que não pôde participar desta live, hoje às 15 horas, que foram 40 minutos, onde o tema é falar sobre depressão e opressão. E eu quero ler um texto sagrado para você que está em Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 20, que diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro, ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua potente força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizado à sua direita nas regiões celestiais. Vão ser 3 mensagens, tá? 3 lives. A cada sexta-feira uma. Essa vai ser a primeira. E durante essas 3 lives eu vou abordar a importância desse assunto em saber como realmente ter a cura, ser liberto desse mal. E nós temos na Bíblia personagens que padeceram e sofreram por isso. Nós temos aqui, por exemplo, Elias, Paulo, Moisés, Jó, Jonas e, claro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a pergunta é, esses personagens, como alguns pregadores falam, realmente eles tiveram depressão? Eles sofreram opressão? E qual é a diferença entre depressão e opressão? Durante todo o nosso estudo, você vai aprender sobre isso, mas é importante que você fique conectado, fique ligado, se inscreva no nosso canal, tá bom? No YouTube, nos ajudando a ganhar almas para o reino de Deus, porque nós precisamos atingir 1000 inscritos para começar a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Então, quanto mais você indica, quanto mais você dá o seu like, mais você nos ajuda a crescer em forma desse trabalho missionário, tá? Que não é relacionado a uma placa, a uma religião, é relacionado ao reino de Deus, tá? O nosso canal é Ministério Rebento de Jessé, PR Sidney Frank. Clica lá, dê o sininho, dá o seu like, deixa seu comentário, deixa seu pedido de oração, que vamos estar orando por você em nome de Jesus. Muito bem, o texto de Efésios, fala sobre a vontade de Deus nesse chamado que ele tem para conosco, de revelar o poder, de revelar a grandeza dele sobre a nossa vida, trazendo assim a mudança e a transformação. Mas vivemos uma época em que tudo é muito corrido, tudo é muito rápido. As coisas, sabe, hoje é uma novidade, amanhã é outra, e toda essa correria faz com que as pessoas percam tempo de ter um relacionamento com o Criador, de ter um tempo para buscar o poder sobrenatural da fé, que este poder ele vem mediante ouvir e meditar na palavra de Deus. Todos esses personagens que eu citei aqui, Elias, Paulo, Moisés, Jó, Jonas e, claro, o nosso Salvador Jesus Cristo, eles passaram por momentos altos e baixos. Jesus passou? Sim. Por que ele passou? Porque ele veio em forma humana, em forma carnal, assim como eu, assim como você, assim como todo ser humano. Jesus teve os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, os mesmos desejos. O grande diferencial é que Jesus fez as escolhas certas. Por quê?
A depressão é um sentimento de tristeza, de angústia, de vazio, de, de perda de interesse ou prazer em atividades que se faz, até mesmo atividades relacionadas à vida sexual, sentimento de culpa, sentimento de desesperança, pessimismo, aquela pessoa que só pensa coisas negativas, aquela pessoa que tem irritabilidade, por tudo se irrita, perda de paciência, sabe? Aquela pessoa muito explosiva, não tem paciência com nada, cansaço, fadiga, falta de energia, tudo isso é a causa, é o causador, é o começo de problemas que envolvem a depressão, dificuldade de concentração, para lembrar de pequenos detalhes de sua vida, dificuldade de tomar decisões, a pessoa que é muito insegura, a pessoa que nunca toma decisão, é característica de uma depressão. Pessoas que têm muita sonolência, não conseguem dormir à noite, só dá aqueles cochilos. Pessoas que têm um excesso de redução de apetite, come pouco. E, por fim, pessoas que têm pensamento de suicídio. Ora, a depressão, ela é um sentimento de tristeza. É um estado que ele interfere no próprio organismo, tá? E nas relações do indivíduo com o trabalho, com o lazer e com a família. Muitas pessoas que sofrem de depressão, elas se isolam, elas se escondem, elas não querem ver ninguém. Elas, sabe, segundo elas, no pensamento delas, quanto mais elas se isolarem, quanto mais elas se afastarem, quanto menos relacionamento elas tiverem, melhor ela acredita ser. Claro que é uma força espiritual do mal, porque Deus, quando criou a mim e a você, Ele nos criou para termos relacionamento. Isso é fundamental para que você entenda, tá, querido e querida? Relacionamento. E não um mau relacionamento, mas um bom relacionamento. Por quê? Se você é aquela pessoa que sempre profere palavras boas, mesmo diante de uma situação ruim, mesmo diante da dificuldade, você vai colher coisas boas, porque é o fruto daquilo que se planta que vai ser consumido com toda certeza, tá? Então, a causa da depressão pode ser muitas que levam uma pessoa a ter a depressão. Para você ter uma ideia que o nosso cérebro ele é atingido, tá? Por conta desse mal. E quando atinge o nosso cérebro, atinge todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo reage de forma negativa. Se você é aquela pessoa que tem uma reação negativa, tenha certeza que há um grande mal por trás disso. Por que eu falo mal? Porque para a ciência tudo é palpável, ela tem que ter, sabe, causas e reações e seja palpável, seja, né, consistente. Mas para o lado espiritual, são coisas que você não vê, não poupa, não toca, mas que você sente e que está dentro da tua alma. Não está aqui, porque aqui é um lugar que a depressão, ela, sabe, procura afetar, mas ela não pode habitar. Ela habita no corpo, ela habita na alma, ela habita no coração. O que é o coração? O coração é a alma do ser humano, é o sentimento. Então a depressão controla o sentimento, o centro das emoções das pessoas. Você vê que quando uma pessoa morre, por exemplo, ela não sente mais nada. Você pode, sabe, beliscar ela, pode fazer o que fizer. Ela não sente mais nada porque o sentimento, a alma saiu daquele corpo. Mas em vida, se você, sabe, apertar, furar, a pessoa vai sentir. Por quê? Porque a alma permanece ali. Então é exatamente no centro das emoções que esse espírito maligno trabalha para oprimir e deprimir as pessoas de formas
que leve, sabe, elas a tomar uma decisão. Cientificamente, os médicos dizem que a única forma da cura, porque eles passam o remédio para os nervos para tentar equilibrar, mas eles não têm a cura. Então, para eles, a cura vem a partir do momento que a pessoa queira ser tratado daquele sentimento de morte, aquele sentimento ruim que a pessoa está vivendo de depressão ou de opressão. Ora, o texto, nós vamos ler aqui um texto em Filipenses capítulo 1, esse texto que nós vamos ler aqui de Filipenses capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte, é sobre Paulo, tá? Sinto-me conclamado pelos meus dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Paulo estava vivendo pressões do outro lado, dos dois lados, lado cristão e lado não cristão. Pressão espiritual, pressão física. E era tanta pressão que Paulo vivia naquele momento. Eram pessoas com quem ele se relacionava que fazia, por exemplo, o evangelho de qualquer forma, de qualquer maneira. Pode ler o texto, que é o sofrer e o avanço do evangelho. A partir do versículo 12 até o 23, você vai entender que naquele meio tinha pessoas que falavam do evangelho, mas falavam por ambição, falavam por egoísmo. E tinha aqueles que falavam, claro, com sinceridade, porque amava e ama a obra de Deus. E hoje não é diferente. Muitos se decepcionam, muitos entram em depressão porque veem esse tipo de coisas. Porque a depressão, ela parte, a opressão, ela começa, e a depressão começa a partir de um sentimento de perda de um familiar, sabe, de uma grande decepção, sabe, de uma perda de um emprego, de uma dívida que chega e que, humanamente falando, é impagável. A depressão começa a partir daí. E a partir daí vem pensamentos negativos, vem pensamentos ruins. E se a pessoa não buscar ajuda, ela vai se afundar nesses sentimentos, vai se afundar nessa situação e vai, com certeza, como acontece com muitos, tirar a própria vida. Outros enlouquecem por conta da depressão, porque surgem outros males mediante a ela. Então Paulo preferiu a morte. Ele estava decepcionado, mas ele teve uma escolha. Ele preferiu seguir a agradar a Deus, sabendo que nem tudo era perfeito. No livro de Reis, aqui 1 Reis, você pode acompanhar aí, nós vamos ver aqui a história de Elias, tá? Elias, meu querido, minha querida, Elias, ele enfrentou os profetas de Baal, os 400 profetas, e mostrou para os profetas e para toda aquela multidão que Deus era Deus. Porém, Jezabel ficou tão irada que mandou matar Elias. E por conta disso, e olha que Elias tinha acabado de ver a manifestação do poder de Deus diante de 400 profetas de Baal. Porém, diz a história que Elias ficou nessa situação. Elias, ele sentiu medo. O medo veio sobre Elias. E ele se refugiou num deserto, embaixo de um pé de zimbro, que é uma espécie de uma árvore. E ali, naquele lugar, ele pediu a morte. Elias estava nessa situação, desanimado, angustiado, cheio de dúvidas e ameaçado de morte. Pode ser que você que está me ouvindo agora está assim cheio de dúvida, ameaçado de morte. Mas Elias então entendeu no final que Deus trabalhou com um propósito e trabalha com um propósito de ajudar. E que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então o que Elias fez? Elias decidiu seguir o chamado. Eu quero finalizar essa primeira parte dizendo para você o seguinte:
Deus tem um chamado para você. Um chamado que equivale a você ser feliz e não viver com medo, não viver com dúvidas, não viver com incerteza, não ter medo de tentar, não ter medo de ser feliz. Saia desse casulo que você se aprisionou. Saia, tenha relacionamentos e bons relacionamentos. Vai surgir pessoas querendo sujar, fazer com que você tenha um relacionamento ruim? Vai, porque faz parte da vida, dessa vida terrena faz parte. Porém, a decisão de querer aceitar esse relacionamento ruim é você. A decisão de se relacionar com uma pessoa ruim cabe a você. Porque você tem uma vida boa quando você profere coisas boas, quando você abre o seu coração para expor para fora coisas boas, você vai atrair coisas boas. Mas quando você guarda no seu coração coisas ruins, isso vai crescer, vai aumentar, vai deprimir, vai oprimir e vai te levar à escravidão do remédio e até a morte. Na próxima semana, eu vou falar a respeito de outros dois personagens. Vou falar de Moisés e de Jó. Se você quer participar, entre em contato comigo. Eu vou estar ajudando você durante a semana. Você que é do projeto dos 400 Valentes, que tem fez esse compromisso de nos ajudar na obra de Deus. Precisamos da tua ajuda, tá? Principalmente até o dia 10 agora por conta dos compromissos, tá bom? Em nome de Jesus. Pai Santo, querido e amado, eu profetizo e abençoo a vida dessa pessoa que está oprimida, deprimida. Essa pessoa, Pai, que precisa sair desse casulo aprisionado pelo mal. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor entre com a provisão sobre a vida dela, sobre a vida dos 400 valentes, semeadores dessa obra, que nos ajuda a ganhar almas para o reino de Deus. Prospera, salva eles e a sua família, Pai, e abençoe tudo e a todos. Amém. Se você também quer nos ajudar, tá bem? Entre em contato conosco, mandamos o Pix, precisamos da tua ajuda, precisamos comprar o carro, precisamos pagar uma dívida de 1.800 do material que foi comprado para a obra de Deus, que falta terminar de pagar. A sua ajuda é muito importante. DDD 61 99329 7384. Que Deus abençoe e até a próxima. Se inscreva no nosso canal. Divulgue esta mensagem, vai ajudar centenas e milhares de pessoas. Em nome de Jesus.